Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal GeoGebra.com.br. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível ensinar derivada parcial para os alunos de vocês, tá? Usando o smartphone. Por que usando o smartphone? Porque a gente sabe que é um aparelho que a maioria dos nossos alunos tem acesso, e isso possibilita com que a nossa aula não seja meramente expositiva, quer dizer, que o professor vá mostrando para os alunos como fazer a construção e eles próprios possam, em seus aparelhos no smartphone, ir fazendo as manipulações e construindo o conhecimento. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí é uma construção para trabalhar justamente essa interpretação geométrica, né, da derivada parcial. A gente quer atribuir um significado geométrico para a derivada parcial, como sendo a inclinação, né, da reta tangente à curva, que é fruto da interseção do gráfico da função que está sendo estudada, né, com um plano em que o valor de x ou o valor de y é constante, conforme você esteja trabalhando com a derivada parcial em relação a x ou em relação a y, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente está vendo uma interpretação geométrica da derivada parcial em relação a y, né? Quer dizer, quando nós fazemos o valor do x constante. Porque a gente tem um plano aqui, ó, um plano onde o valor de x é constante, né? Então, essa é a derivada parcial em relação a y, a inclinação dessa reta tangente à curva que a gente está vendo. Então, vamos ver como a gente faz essa construção com os nossos alunos? Vamos lá? Eu vou limpar aqui. Limpar tudo. Vou descartar essa construção, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai construir uma função em duas variáveis. Então, a sua aula já pode começar até por aí, né? Explicando para o seu aluno o significado de o que vem a ser o gráfico de uma função em duas variáveis, né? Então, quando a gente trabalha com funções em duas variáveis, o nosso domínio, na verdade, vai ser esse plano horizontal que aparece aqui em cinza, né? O plano XY, tá? Então, cada ponto desse plano é um ponto do domínio da nossa função. A imagem vai ser a altura do ponto até o gráfico da função, né? Então, vamos entender isso melhor construindo aqui a função, né? Então, nós temos uma função f de xy, vamos lá, digitando aqui, f de xy, igual ao quê? Vou escolher uma função aqui em duas variáveis, x ao quadrado, tá? Mais o seno, vamos lá, seno de y, tá? Seno de y. Ó, ele acabou de plotar aí o gráfico dessa função, né? Então, vou apertar aqui no Enter, ó. Pronto, ele plotou o gráfico da função. Você pode mudar a cor do gráfico se você quiser, ou deixar essa cor mesmo. Vou deixar essa cor mesmo, tá ok? E agora a gente vai querer um ponto da função, um ponto sobre a função. Como é que eu vou construir um ponto sobre essa função? Eu vou digitar aqui, né, nesse meu campo de entrada. Note que eu estou aqui na calculadora, né? Se eu vier para cá, eu tenho as ferramentas, né, geométricas aí para construção, que a gente vai usar depois nessa construção. Por enquanto, eu vou aqui na calculadora, que é como se fosse a nossa janela de álgebra no smartphone, né? E aí, vou digitar aqui no meu campo de entrada, agora, um ponto que eu vou chamar de P, vamos lá, P maiúsculo, porque o GeoGebra, quando você usa a letra maiúscula, ele entende que é ponto. Se você usar a letra minúscula, ele vai entender que é um vetor. A gente vai até construir um vetor mais adiante. Igual, então, vou aqui no 1, 2, 3, digito igual a quem? Bom, meu domínio, né, vão ser os pontos de coordenadas x, y, né? Então, perdão, esqueci. Primeiro a gente vai construir dois controles deslizantes, tá? Um controle deslizante A, então basta vir aqui no campo de entrada, digitar A e apertar Enter, ó, ele automaticamente cria um controle deslizante. Vou agora apertar B e apertar Enter, ele criou outro controle deslizante. Então,
Esse controle deslizante A, que varia de menos 5 a 5, ele vai me fornecer os valores da variável x. E o controle deslizante B, que varia também de menos 5 a 5, vai me fornecer os valores da variável y, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou digitar agora sim o ponto P maiúsculo, né? Igual, então bora lá. Igual, 1, 2, 3, igual a quem? Então eu quero que as coordenadas do ponto P, x e y sejam A e B. Então vou aqui no ABC, ó, digito A, vírgula, B. E como é que eu vou garantir agora a altura desse ponto? Eu quero que ele seja um ponto do gráfico. Então eu vou fazer o quê? Com que a altura seja a imagem do ponto de coordenadas A e B por f, que é a minha função, eu chamei de f. Então vou ficar f de, abre parênteses, volta lá para ABC, A e B. Olha aí. Agora vou dar Enter aqui, ó. E o ponto P, ele depende dos controles deslizantes, olha aqui. Ele depende dos controles deslizantes A e B. Vocês estão entendendo? O ponto no plano de coordenadas A, B, 0 seria a projeção do ponto P sobre esse plano cinza, né? Seriam os valores do domínio. Tá ok? E a altura é justamente a imagem, né? A altura ou profundidade, né? Porque esse ponto ele pode, de repente, né? Ele pode estar aqui, ó, abaixo do plano, né? Posso pensar como se fosse uma profundidade, né? Então, essa distância até o plano é a imagem, né? Quando está abaixo do plano negativo e acima é uma imagem positiva. Notem ainda, vamos olhar a cara da função aqui, ó, é x ao quadrado, né? Seno de y. Observem que se é o movimento A que está associado à variação de x, ó, o ponto ele descreve uma parábola. Dá para mostrar isso como? Clicando sobre o ponto, ó, e depois cliquei sobre o ponto, aparece essa pequena caixa de diálogo. Eu vou clicar nesses 3 pontos verticais agora e vou exibir rastro, ó. Tá bom? Agora eu vou clicar aqui em voltar, tá? E vou mexer o controle deslizante, vou clicar fora aqui, pronto. Vou mexer o controle deslizante A para vocês verem o que vai acontecer, ó. O ponto produz aqui o quê? Uma parábola. Estão vendo só? Ele produz uma parábola. Por quê? Porque nesse momento o meu y está constante e o que está variando é o x, que está associado aqui ao controle deslizante A. Então quando o x varia, eu obtenho uma parábola com coordenada x ao quadrado mais uma constante, ó. Estão vendo? Essa é a minha parábola. Tá? Aonde essa constante é o seno de B, no caso aqui, né? Seno de B, que nesse momento é 1,5, seno de 1,5, tá? Por outro lado, agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou agora, deixa eu deixar o ponto A, tá aqui, o valor de A, vou deixar bem próximo de 0, não vou deixar igual a 0 não, só próximo de 0 ponto P, fica na posição legal. Agora eu vou só ampliar um pouquinho aqui, ó, que ele desfaz o rastro, e agora eu vou mexer o B para vocês verem, olha o que acontece. Quando eu mexo o B, ó, o rastro forma o que? Uma senoide, né? Uma senoide por quê? Por causa da cara da minha função, x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que agora o x ao quadrado é constante, né? O valor de A é 0,8, então a minha constante é 0,8 ao quadrado. E você tem aí, ó, a senoide, que é o gráfico do seno de B somado a essa constante aí, né? Seno de B com mais o A ao quadrado. E você tem esse gráfico aí, parece uma cobrinha, né? Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar sobre o ponto P, os 3 pontinhos, e vou desabilitar o rastro, tá bom? Não quero mais esse rastro aí, ó. Tá aí. Então agora posso mexer o ponto P sem que ele deixe qualquer tipo de rastro. Foi só para dar uma ideia do que está acontecendo isso, né? Então agora o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou criar um plano em que o x seja constante. Esse plano vai ser o plano x
igual a A. Vamos aqui no campo de entrada, vou digitar x igual ao valor do meu controle de deslizante, que é A, que está associado ao x, né? Enter, olha só. E agora o que eu tenho ali, ó? Eu tenho um plano, tá? Nesse plano, se eu faço o B variar aqui, ó, fazer o B variar, ó, ponto P está variando, observe sobre a interseção do gráfico da função com esse plano onde o x é constante. Estão vendo? Muito bem. Pensa o aluno manipulando isso na sala de aula, né? Você só dá a instrução para o aluno ir fazendo a construção, mas o próprio aluno pode manipular e fazer suas próprias descobertas aqui, né? Agora eu vou no conjunto de ferramentas ali, ó, cliquei no círculo e no triângulo, e vou nessa ferramenta aqui, interseção de duas superfícies. Vou clicar, olha, sobre o plano e sobre o gráfico da minha função. Ele gerou esse gráfico aí que vocês estão vendo, ó. Ele gerou esse gráfico que é, como a gente podia esperar, uma senoide, que é o que a gente tem quando o x é constante, né? Muito bem. Agora, eu quero dar a interpretação, tá, da derivada parcial em relação a y. Como é que a gente calcula a derivada parcial em relação a y? Fazendo o x constante e aí fazendo a derivada da função imaginando o x constante, né? Então é como se a gente estivesse procurando a derivada desse gráfico aí. Pois quando a gente pega a interseção do plano x igual a A, a gente tem o x constante igual a A, né? Então eu preciso agora mostrar isso, né? Que essa derivada vai me dar a inclinação da reta tangente a essa curva que a gente achou aí, da interseção do plano com o gráfico, né? Vai me dar a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto P. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para a nossa janela de álgebra do smartphone, né? Clicando na calculadorazinha ali. E aí vamos clicar agora no seguinte. Vamos clicar e digitar aqui derivada, né? Derivada, vamos lá. Derivada. Basta, depois que você começa a digitar, se você for nesses 3 pontinhos horizontais brancos que aparecem nessa barra cinza em cima do teclado, ó, ele vai te dar já as opções de comandos, né? Eu vou na primeira opção aqui, que é derivada. Pronto. Quem é que eu quero derivar? É a nossa função f. Então, vou digitar aqui, ó, f, vírgula, tá. Mas eu quero a derivada de f em relação a qual variável? Em relação a x ou em relação a y? Em relação a y. Então, vou clicar aqui em y. Olha só. Ele já forneceu aí o gráfico, né, da derivada em relação a y. Vou dar Enter. Tá? Só que eu não quero esse gráfico. Tá? Não quero esse gráfico. Então, para que ele não seja exibido, eu vou clicar agora nessa bolinha vermelha aqui do lado da entrada da derivada, né? Ó, ele some lá do meu gráfico, tá? Agora eu quero o valor do gráfico no ponto P. Então, como é que eu vou achar, né? Nota que ele deu um nome para a minha derivada. A derivada é uma função de duas variáveis, assim como a minha função original, né? Ela é uma função c de xy, ele chamou de c. Então, o que eu vou pegar agora? Eu vou chamar de m, vou dar o nome de m, tá? Para que valor? Para o valor da derivada no ponto P. Então, como o ponto P tem coordenadas x e y iguais a A e B, então eu vou digitar aqui m igual a quem? A c, que é o nome que ele deu. C é o nome que ele deu para a minha derivada, né? C de, abre parênteses, né? A, vírgula, B. Olha só, C de AB. Tá? E aí eu vou clicar aqui no Enter. Pronto. Note que surgiu ali um valor negativo. Tá? Vamos lá, surgiu um valor negativo. Por que surgiu um valor negativo? Vamos imaginar, eu vou animar aqui o controle deslizante B, clicando aqui nesse triângulo que tem um círculo ao redor dele, parece um botãozinho de play, né? Olha ali.
E agora eu vou subir aqui para a gente ver o valor, ó. O valor dessa última entrada aí, como ele está variando, ó. Quando o P está no momento em que a tangente seria decrescente, o valor fica negativo. Quando ele se aproxima lá do pico zero, né, a gente tem um ponto de máximo, depois ele fica positivo, porque estaria crescendo, ó, olhando dessa perspectiva aqui, ó, tá? Olhando dessa perspectiva para o gráfico, observe que se eu imaginasse uma reta tangente, esse valor seria negativo, zeraria, ficaria positivo, ó. Depois chegaria no máximo, zeraria e voltaria a ser negativo. É isso que está acontecendo aí. Mas eu quero que o aluno veja essa reta, né? Bom, se você quer que o seu aluno veja a reta tangente, então a gente precisa usar um pouco mais a imaginação da gente agora, né? O que é que eu vou fazer agora, então? Eu vou criar um vetor que tenha a direção dessa reta tangente para que eu consiga criar a reta tangente passando por P, que tem a direção desse vetor. Aqui não é só escrever a equação que a gente está acostumado da reta, porque é um pouco mais complicado, porque você tem a reta no espaço. Então você precisa informar para o GeoGebra a direção e o ponto pelo qual a reta passa. E a direção você consegue criando um vetor. Então dessa vez eu vou usar uma letra minúscula, a letra V, mas antes eu vou ocultar aqui o gráfico da função, né, para a gente conseguir enxergar melhor o vetor que vai surgir. Vou também mudar aqui um pouquinho a posição desse ponto P. Pronto, deixar bem aqui. Tá? Então, observe que eu vou ter agora, né, a reta tangente vai ter uma inclinação positiva, né? Tá. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um vetor que eu vou chamar de V, V minúsculo, porque eu vou criar vetor, igual, vamos lá, igual a quem? Abre parênteses. O valor do x vai ser zero. Tá? Eu vou pegar o vetor que está... Porque ele vai fornecer um vetor que vai partir lá da origem. Então, vou pensar no x igual a zero, porque eu estou imaginando o plano YZ. No plano YZ, todos os valores de x são iguais a zero. Vou fazer, vírgula, vou fazer o valor de y igual a 1. Tá? Estou dando um incremento unitário para o y. E vou fazer o valor de z ser o meu valor m. Com isso, eu vou ter um vetor que vai ter exatamente a inclinação dessa reta tangente que eu estou construindo. Tá? Então, vou agora clicar Enter aqui, ó. Esse vetorzinho aí, ele tem a inclinação, ó. Esse vetor 0, 1m, o GeoGebra ele coloca na forma de coluna, o vetor aqui, né, no smartphone. Não naquela forma de linha que a gente está mais acostumado, mas a ideia é essa, né? X, Y e Z ali, né? E observem que a inclinação desse vetor está associada, então, ao seu ponto aqui, ó. Tá vendo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no nosso conjunto de ferramentas, clicando no círculo e no triângulo ali, ó. Clicar em mais para aparecerem mais opções. E vamos procurar aqui a opção reta paralela. Cliquei na opção reta paralela, vou clicar no ponto P e no vetor que eu acabei de criar. Pronto, ele me deu agora uma reta paralela a esse vetor passando pelo ponto P. Para que a coisa fique bem bonita, né, bem bacana, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a cor dessa reta tangente. Tá? Vamos dar uma cor para ela diferente? Então, vamos lá. Aí vou aqui nessa primeira opção aqui, que parece um baldezinho de tinta, ó. Eu cliquei sobre ela, aí ele abriu essa caixinha de diálogo, vou mudar a cor. Vamos deixar azul, pode ser? Vou deixar de azul aqui. Olha aí, a minha reta tangente ficou com essa cor azul agora. E agora eu vou voltar a exibir, não preciso mais exibir o vetor, e vou voltar a exibir o gráfico da minha função. E agora eu mostro para o meu aluno, movimentando aqui o controle deslizante B, ó, eu mostro que, de fato, aquele valor da derivada no ponto P me fornece a inclinação de uma reta tangente a essa curva, que é a curva que eu obtenho quando eu faço a interseção do gráfico da minha função com um plano, né, onde eu estou supondo o valor da variável x constante. Você pode fazer essa mesma construção, né, para o seu aluno, trabalhando a derivada em relação a x.
Fica como exercício aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. E por hoje é o que temos aqui no nosso canal, o geogebra.com.br. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhá-lo caso vocês tenham gostado e achado úteis as informações que nós trabalhamos aqui hoje. Um abraço.